Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma mensagem da nossa célula desta semana e que Deus venha falar ao nosso coração, que Deus venha falar ao coração de cada pessoa que ouvir esta mensagem, em o nome de Jesus. O nome da mensagem de hoje é Chamados para Amar. E eu vou estar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu vou estar lendo a partir do versos 25. Esse texto nos fala da parábola do bom samaritano, que está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faça isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a tua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daqueles que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Amém? Antes de Jesus contar essa parábola, no início do capítulo 10, a palavra de Deus nos fala de a missão dos 70 discípulos. E nessa missão, uma das coisas que Jesus pediu para esses discípulos foi que eles pregassem que é chegado o reino de Deus. E outra coisa também que Jesus disse a esses discípulos foi quando os discípulos foram lá, fizeram a obra, e quando eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus disse para ele: Olha, não se alegrai porque fizesse tudo isso. Alegrai porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. E logo a seguir, Jesus conta essa parábola, onde a gente se viu que no versículo 25, um doutor da lei, ou seja, uma pessoa que conhecia a lei de Deus, ele pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? E ele mesmo responde, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo diz: Fazer isso e viverás. Ou seja, quando Jesus diz para ele fazer isso e viverás, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se você não amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o teu próximo como a ti mesmo, espiritualmente você não está vivendo. Outra coisa que Jesus diz para ele quando disse fazer isso e viverás, Jesus está dizendo quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está herdando o reino dos céus, você está escrevendo o teu nome no livro da vida. Amém? Amar a Deus e acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo é uma das lições dessa parábola do bom samaritano, onde Jesus nos ensina. E nessa parábola, Jesus nos ensina que nós devemos orar além do nosso umbigo. Nós precisamos parar e orar em nossa volta, orar em nosso redor, para ver a situação do nosso próximo. Um detalhe que a gente vê ali, nessa parábola, é que o bom samaritano, ele não conhecia aquela pessoa que estava ali caída no chão, precisando de um socorro, precisando de ajuda.
Mas ele aproveitou a oportunidade de ajudar, a oportunidade de praticar o amor ao próximo. E conosco não é diferente. Se nós quisermos fazer algo para a obra de Deus, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, temos de fazer enquanto tivermos tempo. E esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade de mostrarmos e praticarmos o amor ao próximo. A igreja quadrangular está com um projeto DOI, onde está arrecadando alimento para enviar para as pessoas necessitadas. Assim como o bom samaritano, que não conhecia aquela pessoa que estava caída, mas ele ajudou, ele praticou o amor ao próximo. E quando nós assim estamos fazendo essa doação, nós estamos fazendo, enviando a pessoas que talvez nós nem vamos ver, mas nós estamos praticando o amor ao próximo. Isso é mostrar que nós nos preocupamos com as pessoas, nós olhamos além do nosso amigo. Amém? Assim como o bom samaritano, nós precisamos tirar um tempo para socorrer as pessoas. Quantas pessoas em nossa volta que estão precisando de socorro, precisando de uma ajuda, quantas pessoas necessitadas, talvez uma palavra, talvez um aperto de mão, hoje não está podendo, mas pelo menos uma palavra, um mantimento, uma oração. Nós precisamos tirar um tempo para socorrer as pessoas que estão em nossa volta, ouvir as pessoas. Talvez tem pessoa que está precisando falar e muitas vezes nós não temos tempo para ouvir. Amém? Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade de demonstrar o nosso amor ao próximo, de demonstrar que amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós meditamos na carta do apóstolo João, a gente vê ali uma pessoa que fala, que vive e que pratica o amor. Nós também precisamos ser assim. Nós não devemos só falar, nós devemos praticar, viver o amor ao próximo. E agindo assim, estaremos fazendo a vontade de Deus. E fazendo assim, nós estamos alegrando o coração de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, lá na primeira carta do apóstolo João: meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amar de verdade é ajudar o próximo, é ter um bom testemunho. Amar de verdade é poder ajudar aquele que está necessitado. E quando você tira um tempo para ajudar um necessitado, para atender um pedido de socorro, você quebranta os corações, as pessoas com certeza vão glorificar Deus através da tua vida, através daquela atitude que você e eu está tendo. Amém? Olha o que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 2. Está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fortai-vos, e lhes não derdes as coisas necessitadas para o corpo, que proveito virá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o apóstolo Tiago fala que não adianta ter fé e não tiver as obras. E ele dá um exemplo aqui: se chegar uma pessoa necessitada e a gente dizer para ela, vai em paz, Deus é contigo, mas eu não fizer nada para ajudar aquela pessoa, que adianta só as palavras? E aí o apóstolo João fala na carta: não amemos só de palavra nem de língua, mas em amor e em verdade, ou seja, fazendo algo, tendo alguma atitude que vai ajudar aquela pessoa, assim como aquele bom samaritano. O apóstolo Paulo fala que quem adiantaria se tivesse toda a fé de forma tal que movesse as montanhas e não tivesse amor? De nada adiantaria. Nós precisamos ter o amor. Amém? Nós precisamos amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo. E às vezes nós priorizamos tantas coisas que esquecemos de outras. Nós priorizamos tantas coisas que esquecemos até das pessoas que está com problemas, necessitada, precisando da nossa ajuda. Mas não percebemos que elas estão necessitadas porque nós estamos focados demais naquilo que nos pertence. Talvez nós estamos até focados em algo que é até importante, mas não é prioridade no momento. Talvez eu e você estamos focados em algo
é de grande importância para a nossa vida, mas naquele momento será que é prioridade? A gente viu um exemplo de quando a gente priorizamos as nossas coisas e esquecemos das pessoas, isso entristece o coração de Deus. Falando de prioridade, logo depois desse texto do bom samaritano, fala de Marta e Maria. Todas duas tiveram ali uma oportunidade de aproximar de Jesus, de ouvir Jesus, e a Bíblia fala que Maria aproveitou aquela oportunidade e sentou aos pés de Jesus para ouvir, para aprender, enquanto Marta ficou ali ocupada com seus afazeres, os deveres de casa. Se a gente for olhar bem, ela não estava errada. Ela estava fazendo o seu trabalho do dia a dia, arrumando a casa, lavando a vasilha. Mas naquele momento, aquilo não era prioridade. Naquele momento, a prioridade era estar próximo de Jesus, ouvir de Jesus, aprender com Jesus. E uma das coisas que a gente aprende com Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas. Uma coisa que a gente aprende com Jesus é amar o próximo como a ti mesmo. Amém? O sacerdote e o levita, eles poderiam até estar ali ocupados, indo para uma congregação, talvez, fazer um culto, ou talvez fazer uma visita. Eles poderiam estar sim ocupados, mas naquele momento não era prioridade, aquilo não era prioridade para Deus. A prioridade para Deus naquele momento é que eles parassem para ajudar aquele homem que estava necessitado. A prioridade para Deus é que eles dessem ali um bom exemplo, um bom testemunho de um servo de Deus. Amém? A prioridade para Deus é que eles atendessem o chamado daquela pessoa que estava ali necessitada, atendessem o gemido daquela pessoa que estava pedindo por socorro. Assim também é conosco. A nossa prioridade deve ser sim amar a Deus acima de todas as coisas, porque a própria palavra de Deus diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A nossa prioridade é amar o próximo como a nós mesmos. Lá no livro de Gálatas fala assim, fazei o bem a todos. Então essa deve ser a nossa prioridade. Amém? O samaritano também, ele também estava ocupado. Quem disse que aquele samaritano não estava meio ocupado? Ele estava ocupado, mas ele tirou um tempo para ajudar o próximo, para ajudar aquela pessoa que estava necessitada, precisando de ajuda. Amém? Nós precisamos aprender com o samaritano. Tem uma pergunta para nós aqui. Será que nós estamos não só ouvindo, mas atendendo o gemido daqueles que estão verdadeiramente necessitados do nosso socorro ou da nossa ajuda? Se nós estivermos ouvindo e atendendo o chamado das pessoas que estão necessitadas, glória a Deus, porque fazendo assim, estamos agradando o coração de Deus. Amém? O bem que você faz, que eu faço com a pessoa, nunca será em vão. A recompensa vem, pois o nosso Deus é justo e fiel. Eu aprendi uma frase com Michael Murdock há muito tempo, eu não esqueço dessa frase, que diz assim, a semente que sai da sua mão, ela nunca sai da sua vida, ela vai para o seu futuro. Ou seja, tudo que você planta, um dia você vai colher. Amém? Nessa parábola, como eu disse há pouco, ela tem várias aprendizagens, tem várias lições, como, por exemplo, uma lição de amor, uma lição de compaixão, mas também a gente pode tirar 3 aprendizagens aqui com alguns personagens deste texto. Por exemplo, nessa parábola fala dos assaltantes. Assaltante se compara com aqueles tipos de pessoas que olham para o próximo com a intenção de tirar vantagem. Aquelas pessoas que só querem para eles. Os assaltantes se comparam com essas pessoas. O escritor de Provérbios ele diz assim que a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E em nosso meio tem pessoas assim, que só quer tirar vantagem, que só quer para ele, só quer, nada de dar para os outros. Então, nós precisamos, não podemos ser como esses assaltantes. É claro que em nosso meio cristão, nós não vamos chegar a assaltar alguém. Mas quantas vezes nós aproximamos de pessoas querendo conseguir alguma vantagem, querendo tirar proveito de alguma coisa, às vezes até cobiçar aquilo que é do próximo. Deixa eu te falar, se a pessoa agir assim,
Isso está levando a pessoa para mais distante da presença de Deus. Isso está levando a pessoa para mais distante da verdadeira felicidade. Amém? Outro exemplo, outro aprendizagem é sobre o levita e o sacerdote. Eles representam as pessoas religiosas, aquelas pessoas que conhecem a lei de Deus, servem a Deus, mas não querem envolver com o problema dos outros. Eles não querem saber da dor de outras pessoas. Eles só preocupam com si mesmo, só preocupam com o que é seu. E olha o que Jesus diz para essas pessoas que são comparadas como sacerdote levita, que não quer se preocupar com o problema dos outros, que não quer se preocupar com a dor do próximo e se preocupar só com si, com o que é seu. Jesus disse assim para essas pessoas, lá em Mateus 5,46. Mas se vocês amam apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Então nós não podemos, nós precisamos sim ter cuidado, ter zelo com o que é nosso, mas nós precisamos sim também preocupar com as pessoas que estão em nossa volta. Amém? Agora o bom samaritano, que é uma aprendizagem que nós precisamos tomar para nós. O bom samaritano, ele enxergou o outro como parte de si mesmo. Ele entendeu o verdadeiro sentido de amar o próximo. E aí o exemplo que eu devo tomar, é o exemplo que você deve tomar, é o exemplo deste bom samaritano. É preciso amar mais as pessoas, mas para amar é preciso, você só vai conseguir amar a pessoa como a si mesmo, se você colocar no lugar da pessoa. A pessoa está ali sentindo dor, se coloca no lugar dessa pessoa. A pessoa está ali precisando de uma ajuda, se coloca no lugar dessa pessoa. Aí sim você vai ter a atitude de amar o próximo, de ajudar o próximo. Amém? Nós precisamos não só ouvir, mas atender o chamado de socorro, o gemido daquelas pessoas em nossa volta. E quantas pessoas em nossa volta que está gemendo, que está chamando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Não é verdade? A conclusão desta mensagem são duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é: quantas pessoas necessitadas eu parei para ajudar durante a minha caminhada? É uma pergunta. Quantas pessoas eu, Glécio, quantas pessoas você que está me ouvindo, quantas pessoas nós paramos para socorrer, para atender, para ajudar nessa nossa caminhada com o Senhor? É uma pergunta para parar, para refletir, não só hoje, mas amanhã, semana que vem, o mês que vem. Quantas pessoas nós temos parado para ajudar? Quanto tempo nós temos tirado para ajudar, para socorrer alguém? A segunda pergunta é: quantas vezes eu desviei o meu caminho para não ter que ajudar alguém? Quantas vezes que eu, você, talvez desviou o caminho para não ajudar alguém? Também é uma pergunta para a gente refletir. Deixa eu falar uma coisa, nós que somos chamados, que aceitamos ser chamados de cristãos, nós que aceitamos ser chamados servos e filhos de Deus, nós somos um pouco do amor de Deus andando aqui na terra. Sim, porque nós aceitamos ser chamados filhos e servos de Deus. E Deus é amor. Ou, se nós não somos um pouco de amor de Deus andando aqui na terra, pelo menos deveríamos ser. Amém? Então que fica essa mensagem, a mensagem que Deus colocou no meu coração, que ela venha falar o teu coração e que que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos dê sabedoria para que nós possamos colocar Deus acima de todas as coisas. É a todas as coisas. A palavra é clara em dizer, não é acima disso, acima daquilo, não. É acima de todas as coisas. É amar a Deus de todo o entendimento, ou seja, de tudo aquilo que nós conhecemos. É amar de Deus com todas as nossas forças, de tudo aquilo que nós fazemos. É amar a Deus de toda a nossa alma, ou seja, de todos os nossos sentimentos. Acima de todas as coisas nós devemos colocar Deus. E amar o nosso próximo como a ti mesmo, ou como nós mesmos. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração, que Deus abençoe cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, que Deus possa dar sabedoria e entendimento para nós praticarmos mais o amor ao próximo, e que nós possamos ser praticante e não só ouvinte da palavra de Deus, e que nós possamos amar verdadeiramente, e não só de boca, não só de língua,
e que o amor de Deus e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.